eleições 2020. Tá chegando, né, Ricardo? É um assunto que a gente está tratando aqui desde o final do ano passado, Paulinho. É um assunto que as pessoas às vezes se esquivam, tal, mas na hora do vamos ver, todo mundo vai votar, todo mundo. Exato. E é isso que é importante, né? Assim, porque isso define muito. A gente está vendo no plano nacional. Eu ia falar cagada, mas não pode, pode. Pode, né? Porque eu acho que é uma Que palavra foi feito. Assim, não tem jeito. A política é a única saída para a gente poder ter paz no mundo ou guerra no mundo. Exatamente. E a gente quer ter uma vida um pouco mais tranquila para todo mundo. Então, portanto, política faz parte do dia a dia e tem que ser discutida. E a gente está, Ricardo, num período agora que é a tal chamada janela eleitoral, onde as pessoas que estão em algum partido que já são candidatos ou as que querem entrar para ser candidatos esse ano, têm a oportunidade de fazer. Isso. Então, está tendo uma grande movimentação. Esse período vai até no comecinho de abril, acho que dia 4. 4 de abril. E depois as coisas começam a ficar mais claras aí para quem tá onde, né? Exatamente. O cenário vai se colocando, né? Vai se construindo. Bom, mas assim, vamos dar uma geral assim, de forma bem resumida, mas uma geralzona de como é que tá o panorama hoje. Do ponto de vista dos candidatos a vereador, vai ser uma eleição diferente das que aconteceram, porque pela primeira vez vai ser proibida a coligação entre partidos. Cada partido vai ter a sua chapa própria. Cada partido pode ter até 33 candidatos. 33 candidatos. Então os partidos estão tendo muita dificuldade para construir essas 33 vagas por partido. E principalmente os vereadores que já estão com mandato, ex-vereadores, lideranças, começam a sondar, né, a partir da divisão de forças que vai se colocar na disputa a prefeito. Então você teve, por exemplo, a vereadora Gláucia Berenice mudando de partido, indo do PSDB para o DEM, a ex-vereadora Viviane Alexandre entrando no DEM agora semana passada, o Valdir Vilela saindo do PSD e indo para o MDB. Essa semana, o França, o Orlando Pessotti e o Jean Coraúci saíram do PDT e foram para o PSB, que é o atual partido do Ricardo Silva. Ou seja, é um conjunto de mudanças que a gente está acompanhando. Se você quiser saber por detalhe, entra no resumo escrito no nosso blog que está lá. E tudo isso é para construir o cenário de candidaturas a vereador que vão apoiar, na verdade, a eleição dos candidatos a prefeito. Porque, na verdade, os candidatos a vereador, Ricardo, mesmo que o cara não... Ele sabe que ele não tem chance, mas ele sai, de uma certa forma, para ser um cabo eleitoral de elite do prefeito, né? Essa é a intenção. Então, por isso que cada partido arrebanha ou pega o máximo de gente para ser candidato, para poder, mesmo que não tenha condição de ser candidato, eleito vereador, seja aí um escudeiro do prefeito. E até movimentações, Paulinho, entre partidos que vão estar na aliança do prefeito. Então, assim, você muda do partido A para o partido B, uma liderança, e esses dois partidos vão estar apoiando o mesmo prefeito. Só que você mudou para poder fortalecer as duas chapas e criar condições de ter um maior número de vereadores eleitos. É tudo um cálculo eleitoral que faz parte do jogo, né? Legal. Agora sim, o que o pessoal pega mais aí agora nesse momento é a questão do prefeito, né? Então a gente tem na cabeça aí o Nogueira, que é do PSDB. Exato. Ele vai sair candidato novamente. Ele é o candidato à reeleição e a gente coloca aqui que é o representante do projeto neoliberal. Teve uma ocasião que andaram falando que estava meio desanimado e tal, mas não, ele é candidato. Ele é candidato, ele vai receber um grande e forte apoio do setor empresarial, inclusive aquele não sei como é que chama isso, instituição, sei lá, chama LID, né? Que é um conjunto de empresários coordenado pelo João Dória, que é o atual governador. Vai apoiar certamente o Nogueira, porque o Nogueira foi até premiado nesse LID há um tempo atrás. Então vai ter forte apoio empresarial, e ele, na verdade, Paulinho, é o responsável pela continuidade do projeto neoliberal, que é um projeto que dialoga com o que está acontecendo em São Paulo e o que está acontecendo no Brasil, que é, na verdade, a aplicação do Estado mínimo. Terceirização na educação, terceirização na saúde, diminuição do investimento no serviço público. Ou seja, toda a agenda neoliberal que está sendo colocada pelo Bolsonaro e Guedes no Brasil e pelo João Dória e pelo Henrique Meirelles no estado de São Paulo, o representante local é o Nogueira. Então o Nogueira tem a responsabilidade de levar à frente esse projeto aqui na cidade. Então tá claro, assim, quem gosta do Bolsonaro, do Paulo Guedes, do Dória, vota no Nogueira. Vota no Nogueira. Nós estamos até fazendo propaganda aí. O Nogueira conseguiu trazer alguns partidos da direita conservadora, está trazendo partidos do centro, por exemplo, o Avante, o Novo, o PTB, está apontando uma aliança com o DEM, então é uma aliança
que mostra o lado ideológico e o projeto econômico que o Nogueira vai representar. Tá bom, mas assim, esse campo também tem o pessoal mais à direita ainda, mais nervoso ainda. A direita conservadora, bolsonarista e lavajatista. Que vai dividir voto com o Nogueira, que seria quem? Então, vai dividir uma parte dos votos com o Nogueira. Só que assim, o Nogueira, ele ainda aposta no discurso institucionalizado. Ou seja, o que o Nogueira vai fazer? Aquilo que não deu certo, o Nogueira vai dizer que foi culpa da Darcy Vera, certamente. Aquilo que deu certo, ele vai dizer que ele é um bom administrador. Isso é jogar dentro do jogo. O que a direita conservadora faz, o bolsonarismo e o lavajatismo, é jogar no antissistema. É dizer que ninguém presta e que eles prestam. Com um discurso, um certo carregado, certo tanto de autoritarismo, de desprezo pelas instituições, né? Aquilo que a gente vê nos movimentos. E esse grupo já tem o candidato? Duas candidaturas no mínimo. Um coronel reformado da PM, Luiz Henrique Ussai, que vai sair pelo Patriotas, e o empresário Rodrigo Junqueira, que é o representante do PSL. São essas duas candidaturas que pelo menos estão apontadas aí. E eles apostam na questão do antissistema e na grande votação que o Bolsonaro teve no segundo turno aqui em Ribeirão Preto para tentar surpreender. Esse é o papel dessa direita conservadora, né? Certo. Então aí agora a gente já tem o Nogueira, projeto neoliberal e a extrema-direita. E a extrema-direita. E aí agora sim, mais um pessoal que vai comer um pouco ali a parcela do Nogueira, que é o pessoal do centro, que é um centro que fica mais para a direita do que para a esquerda, né? Assim, é o centro, né? Que também... Tem dois, né? Está apontando duas candidaturas no mínimo. Vão ter mais, candidaturas menores, né? Que vão correr pelo centro. Né? As principais que vão disputar de verdade podem ter duas. O Ricardo Silva, que foi o candidato que chegou ao segundo turno na eleição passada. Ele mudou de partido, ele está no PSB. Essa semana em São Paulo, o PSB e o PDT fizeram uma aliança no município de São Paulo para apoiar o candidato Márcio França, que é a liderança do Ricardo Silva, não é? E essa aliança entre PSB e PDT no município de São Paulo pode indicar que a mesma aliança vai ser feita aqui em Ribeirão Preto. E aí o Ricardo Silva sai a prefeito, não se sabe ainda o vice, mas, como a gente já está adiantando aqui, o também prefeitável Lincoln Fernandes, que é do PDT, certamente vai sair a vereador apoiando o Ricardo Silva. O Ricardo é um candidato de centro. Outro candidato de centro é o João Gandini, que hoje está no PSD, mas muito se fala que ele vai fazer a transição para o MDB, para poder ser o possível candidato a prefeito do MDB, ou ser um vice. No caso do João Gandini, é muito mais fácil ele ser um vice do Ricardo Silva do que imaginar que o João Gandini seja um vice do Nogueira, por exemplo, né? Mas eu tenho certeza que tanto o Nogueira quanto o Ricardo Silva estão namorando o MDB, porque o MDB é o fiel da balança. Tudo vai depender do que vai interessar a liderança nacional, que é o Baleia. Mas, enfim, duas candidaturas de centro. O que é esse centro, Paulo Honório? Você me perguntaria. Eu acho né? Que, por exemplo, o Nogueira interessa que tenha menos candidatos, né? Certamente. Mesmo que não o apoie, mas assim, que tenha menos, né? Que tenha menos. Para poder fazer uma eleição panfletária, né? Exato. Plebiscitária, na verdade, né? Porque aí vai diluindo, né? Ele perde um pouco na extrema-direita, perde um pouco no centro. Sim. E ele vai começando a diminuir a musculatura dele, né? Agora, você me diz assim, o que esse centro quer, né? Primeiro, esse centro é hoje a força política com maior potencial de disputar com o Nogueira. Isso, para mim, é claro, né? Apesar das minhas preferências políticas, é claro enxergar isso. O que esse centro vai fazer? Primeiro, vai contestar o Nogueira administrativamente. Vai contestar fortemente, inclusive com a presença nesse grupo do vice-prefeito que brigou com o Nogueira, o Carlos César, né? O Carlos César não vai ser candidato? Até agora não apontou nada sobre isso, mas fala-se dele, né? Mas ele vai estar nesse grupo de centro porque ele está rompido com o prefeito. Então, assim, vai contestar o Nogueira administrativamente, vai fazer cada vez mais um discurso social a partir do momento que o neoliberalismo vai indo por água abaixo no país, com desemprego, com recessão, com fome, com miséria, né? Então, cada vez mais você vai ver, por exemplo, o deputado federal Ricardo Silva fazendo um discurso social, o Gandini fazendo um discurso social, mas, ao mesmo tempo, Paulinho, esses candidatos do centro não vão romper em nenhum momento com um discurso conservador nos costumes, com um discurso conservador do ponto de vista da segurança pública e jamais vão querer nacionalizar o debate político, porque nacionalizar o debate político significa entrar na Lava Jato, entrar no bolsonarismo. Para esses caras
Não interessa isso, porque eles querem, ao mesmo tempo, fazer um discurso social para tentar entrar na periferia e manter um discurso conservador para dialogar com a classe média ribeirão-pretana que votou maciçamente no Bolsonaro em Não, 2018. então você está dizendo que não é centro aí, é o em cima do muro, porque na medida que tiver Mas um o centro assunto é mais, isso. mais espinhoso, ele pula para um lado, ou ele pula para o outro, Mas o de centro acordo é com isso, a né? conveniência. O centro é isso. Bom, aí nós temos também o grupo da esquerda, né? Temos o grupo da esquerda que, no mínimo, também terá 2 candidaturas. Uma já foi pré-definida, né, que é o pré-candidato Antônio Alberto Machado, que foi escolhido no voto direto no PT, e a segunda candidatura do PSOL vai ser definida em abril a partir dos professores Maurinácio e Anne Chimaltz, né? A candidatura do Antônio Alberto, pelo PT, é uma candidatura que está pintando de maneira muito interessante, Paulinho. A gente sabe assim que partidariamente, até de maneira militante, é a candidatura que eu vou apoiar, né, como militante. Não tem Apesar problema daqui nenhum, a gente está fazendo análise, né? Olha, não tem problema nenhum. O blog tem lado, as pessoas que participam nela tem lado, a gente fala, não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo. Isso não impacta na nossa análise. Tem alguns amigos nossos e amigos que dizem o seguinte: pô, Ricardo, você poderia fazer uma análise puxando mais pro lado do nosso candidato do PT, dizendo que ele vai chegar no segundo turno. Você fica aí falando que o Ricardo Silva vai chegar. É a torcida. Eu vou trabalhar para que seja, né? Mas assim, isso não impacta na nossa análise. A gente tenta aqui fazer uma análise real, né? Para que as pessoas possam até discutir com a gente de maneira séria, né? Se for para torcer, fazer propaganda, é uma coisa. Agora que não, é uma coisa é falar o que de fato é. Assim, e eu tenho visto a candidatura do Antônio Alberto Machado, uma Antônio Alberto Machado muito interessante. Um cara conhecido, Ricardo? Não é um cara conhecido do ponto de vista de massa, mas é um cara conhecido nos movimentos sociais, é um cara conhecido em quem tem uma mínima militância e informação sobre a história de Ribeirão Preto conhece o Antônio Alberto, porque ele tem respaldo na sua atividade, né? Ex-promotor, que sempre foi ligado a uma luta por execução dos direitos, né? Então, sempre teve ligado na luta por direitos sociais, na questão da moradia, na questão do meio ambiente, na questão das pessoas em geral, né? Então, assim, é uma candidatura interessante, Paulinho, eu não sei se você concorda comigo, porque o Antônio Alberto, ele consegue fazer a defesa do PT, porque ele tem gabarito para isso, principalmente na discussão da corrupção, da questão do impeachment, da questão da prisão do Lula, que é um assunto que vai estar sempre presente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele consegue se apresentar como novo, e um novo com respaldo pela vida que ele tem, né, de defesa dos direitos humanos. E, ao mesmo tempo, o PT, como partido, está tentando construir um programa diferente. Um programa que dialogue com as periferias, um programa que tente, ao mesmo tempo que vá se defender desse processo tão violento que está acontecendo, mas tentar romper com essa divisão tão violenta e propor uma coisa nova, de uma cidade nova, de um debate novo. E eu acho assim, se isso acontecer, se o Antônio Alberto conseguir manter essa narrativa e o programa do PT for um programa militante, porém amplo, e conseguir dialogar com as pessoas, eu acho que pode surpreender. Hoje, dizer que vai chegar no segundo turno, não seria verdadeiro da minha parte dizer isso. Mas é uma candidatura que tem potencial. Tem potencial de dialogar para dentro do PT e tem capacidade de dialogar para fora, que acho que isso é importante. É um cara muito seguro, né? Nós colocamos, inclusive, uma parte do debate que ele teve na TV Tati, num programa de rádio. Sim. E que ele tem umas posições assim com muita segurança no que está falando. Eu acho que a tendência da candidatura dele, essa pré-candidatura agora, é cada vez mais crescer. E outra, né, Ricardo? Assim, uma coisa que é importante em eleição é que ela não é feita de romantismo, né? Não adianta a gente ficar iludido ou ficar pensando, meu Deus, nós temos um programa lindo, maravilhoso, mas ninguém vota, não adianta nada. Exatamente. Agora, tem que trabalhar na questão de como é que chega nas pessoas. Esse mesmo desafio que o PT tem, Paulinho, de tentar conversar com esse nicho de eleitores que estão tentando enxergar um lado mais progressista, estão tentando sair dessa nossa conjuntura de ódio, de disputa, de raiva, de violência, e tentando pensar numa cidade, você falou aí num universo de 85 mil eleitores, que é bastante coisa, né? E que pode ser ampliado, também é um desafio do PSOL. O PSOL vem com um projeto, com um programa de governo à esquerda, alicerçado nos movimentos sociais e nas demandas dos movimentos sociais, que imediatamente apontam para as periferias. Acho que esse também é um projeto do PSOL. E, fundamentalmente, o PSOL aposta num sucesso da sua candidatura ao executivo, numa votação boa em Ribeirão Preto, para cumprir um objetivo que eu acho que é muito importante para o PSOL e para a cidade, que é a expectativa de eleger pela primeira vez em Ribeirão um vereador do PSOL. Acho que isso seria muito importante. Seria importante para a Câmara de Vereadores, seria importante para a esquerda da cidade, seria importante para a cidade como um todo.
porque os vereadores do PSOL têm essa característica de ser vereadores bastante participativos, ativos, construtor de coletivo, né, de ideias coletivas e combativos, né, que é exatamente o que a Câmara está precisando. Então, assim, é óbvio que eu acho que o PSOL tem dificuldades maiores ainda do que do PT, porque é um partido menor, né? Mas o PSOL tem a expectativa dele, os objetivos que eu acho que, se forem alcançados, vão ser muito benéficos para a esquerda em Ribeirão Preto. Então, assim, o blog Calçadão ele vai estar aberto para as propostas e candidaturas à esquerda e progressista, né? A não ser que a gente seja obrigado aqui a entrevistar alguém por questão legal, que alguém entre exigindo que seja entrevistado, a gente entrevista sem problema. Só que o nosso blog ele tem um perfil de estar aberto a propostas mais à esquerda e progressista. Vai fazer isso com vereadores e com candidatos a prefeito. E o espaço que a gente vai abrir aqui para o Antônio Alberto, estamos abrindo para o Antônio Alberto, como pré-candidato e como autor de ideias de programas que são parecidos com aquilo que a gente defende, a gente vai abrir o mesmo espaço para o candidato do PSOL e a gente vai abrir o mesmo espaço para qualquer outro candidato desse campo que se coloque. Porque eu acho que é importante trazer esse debate para dentro do blog e para a sociedade. Então, assim, eu espero que o PSOL tenha sucesso nessa eleição, que consiga fazer uma candidatura ao executivo forte o suficiente para eleger um vereador, que eu acho que vai ser o diferencial e vai ser muito importante para a esquerda como um todo aqui na cidade de Ribeirão Preto. Para quem não sabe, a bancada, o conjunto dos vereadores tem que chegar aí, está se falando em torno de 13 mil votos, 13 mil votos para eleger uma cadeira, né, um vereador. Então, sim, a bancada dos candidatos do PSOL, os 33, se eles conseguirem juntar esse número de candidatos, tem que somar isso. E aquele que vai ser mais votado tem que ter mais que 1.300 votos. Tem que ter 10% do coeficiente. Agora, tem a questão da sobra, né? Vai fazer a primeira rodada e tem a questão da sobra. E na sobra você não precisa ter o coeficiente nem mínimo do candidato e nem isso aí. Então, assim, tudo é muito difícil, obviamente. É um desafio grande. Inclusive para o PT, que tem o objetivo de dobrar a sua bancada, é um desafio muito grande, né? Mas eu acho que é um desafio possível, né? Tentar chegar no coeficiente de 12 mil, ter um candidato que ultrapasse os 1.200, mas ao mesmo tempo ter o máximo de número de votos possível para conseguir, inclusive, na sobra, se for o caso, né? Agora, assim, seria uma grande coisa, né? Se, por exemplo, o PT conseguisse atingir esse objetivo de 2 vereadores e o PSOL elegesse um, nós teríamos uma bancada de esquerda importante na Câmara de Vereadores, né? Eu acho que seria excelente, assim, eu acho que cabe a todos os candidatos, tanto do PT quanto do PSOL, ir atrás de votos e não atrás de, às vezes, algum tipo de briga entre si, né? Porque tem muito isso. Como é muito próximo, às vezes dá alguns atritos, algumas coisas, mas tem espaço para todo mundo, né? Acho que as pessoas podem trabalhar bastante. Espaço aqui. Vai ter espaço aqui no blog. Vai ter espaço aqui no blog. E a gente vai acompanhar cada vez mais esse processo eleitoral, dando espaço onde que for possível, tentando. Na outra eleição a gente desenhou uma carta com algumas propostas pedindo para os candidatos assinarem, né? Exatamente. Dando a oportunidade de e entrevistamos 25 ou 26 candidatos a vereador do PT e do PSOL naquela época. Exatamente. Fizemos essas entrevistas. Bom, mas é isso aí. Beleza? Vamos acompanhar. E a gente volta com esse assunto. A eleição vai estar aqui agora toda semana. Beleza. É isso aí.